né? Então o Asa conta com 30 jogadores no elenco. O técnico Rodrigo Fonseca tem trabalhado muito forte com os jogadores, tem conversado muito sobre a importância do Asa, que é a cereja, não o Léo, mas a do bolo, né? A cereja do bolo nesse Campeonato Brasileiro da Série D, para o Asa buscar essa classificação, esse acesso para a Série C. Não vai ser um acesso fácil, não vai ser uma situação cômoda para o Asa. Até na primeira fase, eu estava hoje observando esse grupo do Asa. Teoricamente, a gente diz, é um grupo que o Asa já conhece todo mundo se conhece. Mas assim, não vai ser o Asa classifica na primeira fase. Eu acredito que o Asa passa. O Asa, acredito não, tenho certeza, assim como mais um são dois, que o Asa passa para a próxima fase e vai muito adiante. Agora, para buscar esse acesso para a Série C, Clevânio, André e Tony, tem que, eu acho que maturar um pouco mais, buscar mais jogadores com mais características da competição. O Asa tem hoje um excelente elenco, um excelente time, com algumas boas peças no elenco, e o Asa aos poucos vai se reformulando, e eu não tenho dúvida que o torcedor alvinegro vai ficar muito, mas muito satisfeito com o Asa nesse Campeonato Brasileiro da Série D. O desempenho que o Asa vai mostrar na competição. O torcedor vai ficar lisonjeado, vai comparecer aos jogos, porque o Asa dentro de campo, dentro das quatro linhas, né, como diz a história, o Asa vai mostrar um futebol convincente. Não só vai vencer alguns jogos, como também vai convencer ao torcedor, e isso é bom porque gera uma situação positiva no sócio torcedor do clube, que se o Asa for bem, o torcedor não só do Asa, mas de vários clubes de futebol brasileiro ainda atrela muito, né, o futebol ao sócio, que não era para ser assim, mas isso é quase no Brasil todo. Se o time for bem, o time tem um sócio satisfatório, e aí o Asa bem dentro de campo, certamente que o Asa vai ter uma quantidade de sócio muito boa, as pessoas vão chegar para fazer o sócio, e isso vai ser importante no dia a dia do clube, porque é um aporte financeiro que o Asa também ganha com esse sócio torcedor. E dentro de campo a gente já conhece basicamente alguns jogadores do Asa, conhece outros que estão chegando. Tem uns que a gente não viu jogar ainda, vai ter que esperar um pouco mais para ver o desempenho, mas eu não tenho dúvida que o Asa vai conquistar o objetivo, Tony, aos poucos, gradativamente, degrau a degrau, sem pisar ninguém, sobretudo, meu bom Clevânio Henrique, com muita humildade. Verdade. Né? Com muita humildade, porque o oba-oba tem que ficar só pro torcedor, não pode ficar internamente. Né? O campeonato ainda vai começar, a competição vai começar, é uma competição com 64 clubes, então hoje é muito difícil chegar para dizer, vamos subir, né? Porque de onde você menos espera não sobe, de onde você menos espera sobe. Tem que passar da primeira fase, né, Cardeal? Exatamente, então é isso que eu tô dizendo. Ser humilde. Você fala que vai subir, você joga uma pressão pra você, né? Exatamente, joga uma pressão e você pede para que você seja cobrado com muita força. Se não aconteceu o acesso. Se não aconteceu o acesso, pede para que você seja cobrado, e cobrado de verdade, né? Porque você já jogou essa pressão, você expôs, né? Então, enfim, que ia fazer aquilo, se não consegue fazer, e aí? Tem que aparecer para dar uma satisfação, no mínimo, né? Enfim, então o Asa dentro de campo está trabalhando muito forte, muito sério, e eu não tenho dúvidas que o Asa vai fazer um campeonato brasileiro da Série D com muita força, e muitas equipes vão se surpreender quando enfrentar o Asa na competição, tanto aqui dentro de casa quanto fora de casa, pela qualidade. Então, uma correção, Eduardo. Os 7 adversários do Asa nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D não são adversários assim, bobos, não são fáceis. Por exemplo, o Asa vai ter pela frente o time do Sergipe, o Itabaiana, o time... Já joga o primeiro jogo com o Sergipe. Sim, lá, né? o CSE, aí vem depois, tem também o Juazeirense e o Petrolina. São times assim e Jacuipense. Então assim, são Jacuipense, por exemplo, o Asa já sabe que é pedreira jogar lá em Iajão do Jacuípe.
em Juazeiro da Bahia, também o Asa teve essa oportunidade de jogar, né? Também lá contra a Juazeirense. Não é tarefa fácil. Contra o CSE aqui em Palmeira dos Índios, a gente viu nos encontros que não é tarefa fácil também. Então, assim, primeiro o Asa vai ter que, como disse o Cardeal, tem 30 jogadores, deve fechar com esses 30, de repente, contratar mais um. Tem que contratar em caráter de urgência mais um lateral, isso é fato, tem que contratar mesmo, porque só tem um Asa de ofício, que é o Paulinho, e aí fechar esse elenco e começar a trabalhar o time principal, que vai enfrentar o Sergipe. Aí o Eduardo colocou agora, um amistoso seria interessante? Para mim seria interessante um amistoso com um time de Série C. Eu fazia logo contra o Sergipe, amistoso. Não, eu acho que, sabe o que seria interessante, um amistoso legal? Contra o CSA. Que é Série C. Seria um amistoso legal contra o CSA. Não tem data oficial ainda de estreia. Exatamente. Seria interessante um amistoso contra o CSA. De repente até 2. Um jogo aqui, outro lá em Maceió. Se for o caso, não sei. E pro torcedor do Ar, pra fazer, Eduardo, amistoso com time com todo respeito, com time amador, com pega na rua ali, não dá. Daí não é parâmetro para você definir um time para você estrear num campeonato brasileiro. Pelo menos penso dessa forma, me desculpe quem pensa ao contrário. Dá para fazer um amistoso com o time B do CRB? Também. Do Pará não está com a gente buscar também. Um time que tenha nível, que seja no nível Asa ou maior, para você testar essa rapaziada aí. Essa situação de Série D do Campeonato Brasileiro, é claro que seria muito produtiva para a equipe do Asa, para o trabalho do Rodrigo Fonseca, trabalhar a possibilidade de fazer até mesmo uma partida amistosa nesse período, até porque é o final do mês que a competição será iniciada. Técnico da Juazeirense é o Evandro E nesse Parece. Desafio inicial, tanto para a Asa e para a CSE, na primeira rodada da Série D, quanto mais tiver ajuste nesse elenco, quando se fala de algumas mudanças pontuais que os dois times passaram, eu diria que é melhor para que o técnico possa tomar aí as conclusões sobre aquilo que está sendo montado. Até porque o que se espera de uma Série D do Campeonato Brasileiro é de uma competição mais difícil do que foi a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano. Então, se você está esperando uma competição mais difícil, é claro que você precisa buscar um entendimento com outras instituições para ver se é possível também realizar um jogo como esse. Então, pegar jogo contra seleções de algumas cidades, de povoados, eu não gosto muito da ideia. Apesar dos técnicos, eles buscam, por exemplo, situações para dentro realmente da realidade deles, né? Ou seja, não importa qual é o nível do adversário, é aquilo que ele está esperando, é o rendimento dentro de campo e a filosofia que ele está tentando implantar em termos de resultado, né? Dentro de campo também dos atletas individualmente. Agora, falando de CSA, já que vocês citaram aí, como um time que seria uma boa para que o Asa, de fato, em um outro momento, com o CSA com o elenco fechado da Série C, seria sim um grande adversário, seria uma boa oportunidade para o... Mas o CSA do jeito que está, do CSA que eu vi ontem, que deve mandar embora pelo menos uns 10 a 12 jogadores, no mínimo, para a Série C do Campeonato Brasileiro, não acredito que o CSA toparia esse desafio de fazer um jogo treino, uma partida amistosa contra o Asa, não. Eu acho que eu concordo com o ouvinte também, um dos melhores desafios, e seria interessante também para a equipe do Asa nesse exato momento, ir lá para Pernambuco fazer 2 jogos contra a equipe do Retrô. Discordo. Não, porque o Retrô... Não, discordo. Poderia fazer com quem? Não vai ficar lá a temporada. São 2 jogos. Todo ano Retrô. Poderia fazer, sabe com quem? É um amistoso de luxo. Não, mas todo ano. Amistoso de luxo seria bem maior. Se o Asa acertasse para fazer um jogo lá em Pernambuco e outro aqui com o Náutico, vai disputar a Série C. Esse é bem mais válido do que com o Retrô, eu acho. Com certeza. Com o Náutico vai disputar a Série C, uma competição traria acima. Público para os 2 jogos. Trazia público para os 2 jogos. Santa Cruz. Santa Cruz está sem fazer nada mesmo. Seria interessante. O Santa Cruz está criando, o presidente do Santa Cruz está criando uma competição com alguns outros presidentes de clubes que estão sem série, para fazer espécie de um torneio, para movimentar esse segundo semestre. Clubes sem séries. O Santa Cruz vai jogar com quem? Com Sub-20?
Sério? Porque vai dispensar todo mundo. Alguns jogadores que tem contratado, porque parou o Santa Cruz. Olha, o Asa hoje... chamar o Náutico, cara. O Asa hoje tem uma estrutura... Mazolão versus Fonsecão. Seria um amistoso. Exatamente. O Asa hoje tem uma estrutura física de CT e tudo mais, que não precisa mais sair daqui de Arapiraca para fazer pré-temporada em qualquer lugar. Não é pré-temporada, é um jogo. Mas foram 2 anos consecutivos que o Asa na Série D fez amistoso contra o danado do Retrô. E não deu certo. Não deu certo, tem que mudar esse negócio aí. Por exemplo, daria certo um time aqui de Sergipe, um time de Alagoas. Confiança. O próprio Confiança. Porque eu acho também, Levante, se pegar um clube que tá na Série D, seria válido também. Porém, se pegar um clube da Série D que esteja no mesmo grupo do Asa, não é legal, eu acho que não rola bem. E não é também legal, os próprios clubes do adversários não iriam querer. Não é legal. Eu acho que contra o Náutico era uma boa pedida. Sim. Contra o Confiança também, até porque o Confiança veio pra Palmeiras dos Índios semana passada, né? Exato. E o Confiança tá fazendo alguns amistosos, já pensando no Campeonato Brasileiro, né? Porque quando se trata de amistoso, o que a gente tá falando é amistoso. Sim, não um jogo treino como aconteceu, por exemplo, contra o próprio Confiança aqui em Arapiraca, na preparação para o Campeonato Alagoano. Acho que poderia ser feito, e acredito até que a direção vai fazer os trâmites todos para trazer amistosos para cá. Porque só treinar, isso aí é falando pensando como o jogador. Só treinar é chato. O jogador não gosta disso. Se torna chato. E nessas pré-temporadas, uma pré-temporada dentro de uma temporada, o ritmo e o volume de treino, eles aumentam. Então, hoje os jogadores, por exemplo, estão pegando mais pesado na parte física. E aí, para quebrar esse ritmo de treino intenso, um amistoso. Aí sim, daria inclusive até para o Rodrigo Fonseca observar os jogadores que estão chegando, para ele ver o que pode ser feito em termos de variação tática, de sistema, do que ele pode utilizar, para quando chegar contra a equipe do Sergipe, o Asa já está num nível mais elevado. Continuar o que fez no Campeonato Alagoano, porque eu repito, para mim hoje o Asa tem um padrão de jogo, tem um modelo de jogo que foi adotado pelo técnico e assimilado pelos jogadores. Então, para chegar contra o Sergipe, que é sempre um adversário complicadíssimo, muito. Jogando lá no Batistão, pelo menos 2 amistosos com um nível melhor, por exemplo, e com todo respeito, mas eu sempre falo, amistoso, jogo treino contra a equipe amadora, para mim não rola. Profissional contra amador não tem como, você não tira parâmetro de absolutamente nada. Então, para uma Série D que vem evoluindo e uma evolução em termos de equilíbrio das equipes, principalmente nesse grupo do Asa, que é um dos mais difíceis de novo, eu acredito que 2 amistosos se conseguir contra equipes de Série C aqui da região, seria bons jogos para a equipe do Asa. E tem 2 equipes de Série C aqui na região, né? Tem o Confiança. Aliás, tem 3 equipes. Tem o Confiança, tem o CSA e tem o Náutico. Dá pra fazer amistosos. O CSA, como os torcedores estão dizendo que o CSA tá fraco, tá ruim das pernas, alguns torcedores do Asa, do CSA, todo mundo dizendo isso, seria uma boa pedida. Um amistoso contra o CSA. Mas tem o Náutico do Mazola Júnior. O CSA não topa não, pô. O CSA não toparia, né? Mas tem o Náutico do Mazola Júnior. O CSA não vai topar, não. Tem o Náutico do Mazola Júnior. Tem o Confiança, que são amistosos interessantes. São jogadores